hoje eu trouxe convidados especiais para falar sobre as doenças raras no nosso país. Quais as dificuldades, quais os desafios, como é que está a assistência de um pai que tem um filho com uma doença rara. Seja bem-vindo, Ítalo, seja bem-vindo, Rayane. Gostaria muito de saber a experiência de vocês. Prazer, doutora, obrigado. Prazer, bom dia, obrigado pelo convite, né? É uma imensa alegria estar aqui para poder compartilhar um pouco sobre doenças raras com a senhora, que é médica, né? E entende muito do assunto, com certeza, mas a gente pode estar agregando aqui um pouco. Sem dúvida. Mas antes, roda a vinheta. Ótimo. Então, vamos saber um pouquinho sobre doenças raras. Qual é o panorama no nosso país? Primeiro, o que é doença rara? E hoje, quanto já se contabiliza de pacientes que têm essa doença? Doutora, hoje atualmente no Brasil, nós tínhamos um dado que ainda ele conta que são 13 milhões para mais. Mas, estatisticamente, esse número já subiu. E hoje nós podemos dizer que são mais de 14 milhões de pessoas com doenças raras no nosso país. Doença rara nada mais é que a cada 100 mil habitantes, 65 em média tem uma doença rara. Então, de fato, como o nome diz, é raro. Mas aí quando você puxa para a quantidade de pessoas com doenças raras, que tipos de doenças raras, nós temos de 6 a 8 mil tipos de doenças raras no mundo. Né? E essa doença rara ela pode acometer tanto a nível músculo, como pode ser algo genético, crônico, e daí só através de exames. Né? E essa é a questão principal que a gente tende a lutar também como família, como profissional da saúde, não só pelo teste do pezinho, né? Que hoje você consegue detectar algumas doenças raras, mas são inúmeras. O Ítalo, então eu posso dizer que tem muitas doenças raras subdiagnosticadas, pessoas que têm e não fazem um diagnóstico. Primeiro que você fala que o teste do pezinho é um teste muito importante em termos de prevenção, porém não detecta todas as doenças raras, não é isso? Muitas pessoas não têm acesso e muitas precisam de outros testes e não conseguem realizar, não tem essa disponibilidade. Com certeza. E são exames caríssimos, né? Então, por isso que nós sabemos, principalmente no nosso país, poucas pessoas têm acesso. Tem que judicializar para fazer exames que são bem específicos. Excelente. A Ágata, por exemplo, o exame dela foi 18 mil reais na época. Eu tive que judicializar o plano. E você trouxe a Ágata, é muito importante. Hoje, vocês são representantes, vocês dão voz aos raros, através de uma rádio web, não é isso? Então, várias pessoas do país, dos cantinhos mais distantes, conseguem ouvir essa rádio e entender, não é, o que, né, qual o suporte que tem. Enfim, vocês trazem médicos. Mas como é que começou essa trajetória? Ela falou da Ágata, a Ágata é a filhinha dela que tem doença rara, não é? Como chegou da Ágata, do diagnóstico, até a criação dessa rádio web Ame os Raros? Pronto, a gente inclusive agora tá para saber se a Ágata fez ou não o teste do pezinho, porque com 3 dias de vida eu tive que voltar com ela no hospital e aí eu pedi inclusive o prontuário da época para saber se esse teste do pezinho foi feito. Eu acho que não foi feito porque ela estava hospitalizada. Ele só faz depois que você recebe, depois de uns 5 dias do bebê nascido, né? Entendi. E nessa época ela estava hospitalizada. Então a gente está buscando hoje saber se minha filha fez ou não esse teste do pezinho, só para você ter ideia. E tinha plano de saúde, né? Então ela nasceu com suas dificuldades. Isso. Com quanto tempo ela teve o 3 diagnóstico? 3 meses a gente conseguiu o diagnóstico, mas depois de muita peleja, muita luta por médicos especialistas para poder dar esse diagnóstico. Aí a gente fez o exoma, que é o exame para detectar a maioria das síndromes. É um teste genético, não é isso? Então ela fez um teste genético que é difícil de realizar, muitas pessoas não conseguem. Veio para São Paulo, né? A gente colhe no nosso local, né? E ele vem para cá, muitos deles vão para fora do Brasil, né? Para poder ter esse resultado. E aí vocês tiveram a ideia pelas dificuldades que tiveram? Sim, a gente não queria ter essas mesmas dificuldades com as outras pessoas. A gente passou por um período muito difícil, sem apoio. E a gente queria poder dar esse apoio para as pessoas através da rádio, né? Tem um videozinho da Ágata, vai passar aí para vocês
posteriormente na TV para vocês verem a filhinha deles. E aí eu queria que vocês me passassem tá na tela, eu até interrompi, aquela pequenininha ali que está de cadeira de rodas, né? A filha de vocês. E eles representam, estão aí em várias audiências públicas, brigando por isso. Eu queria que vocês me passassem, assim, quais são as dificuldades, né, que vocês passam sendo pais de uma menina com doença rara e se existem políticas públicas que auxiliam os pais com doenças raras. Hoje nós temos, ao longo desses quase 4 anos de rádio, a cada ano nós tiramos um tempo, através de doações e apoio, para irmos a Brasília, justamente lutar por políticas públicas pelos raros. Então, hoje, atualmente, no Brasil, nós temos centros de referências, não em todos os estados, mas em alguns. Por exemplo, no estado do Ceará tem um centro de referência com Alberto Seib e outros também que recebem essas pessoas com doenças raras. Mas nós precisamos avançar, tanto a nível estrutura, como a nível especialista. São poucos os médicos também que acompanham doenças raras. Então, são números reduzidos e a cada dia mais cresce o número de diagnóstico. E dentro dessa estatística, desse contexto, há principalmente o fator da família, porque quando você chega ao diagnóstico, a vida daquela mãe, daquele pai muda 100%. A gente costuma dizer que é o mundo dos raros ao mesmo tempo, só que entra uma estatística agora que eu venho deixar, que também acomete e tem uma participação, sim, de fato, do próprio governo, que são as mães. As mulheres, quando recebem a notícia, muitas vezes o primeiro filho, e aí chega um diagnóstico, 89% dos seus maridos, no caso os pais, abandonam aquela mãe. Nossa. E essas mães estão sozinhas, sem amparo e sem apoio. Esse dado é muito importante que o Ítalo traz, e eu já trouxe em outro momento, quando eu trouxe uma representante também de uma doença rara, que é isso. Imagine você, mulher, tendo um filhinho com doença rara e ser abandonada pelo esposo. Essa taxa é alta. Então, ela é abandonada pelo esposo, mas não deve ser abandonada pelo governo, sim, pelas políticas públicas, não é, Ítalo? Com certeza. Imagina um abandono geral, não é? Uma outra dificuldade, é que os pais e família não podem trabalhar, não pode se aposentar, não pode ter direitos, porque senão o benefício, que é o LOAS, ele perde, a criança perde. Se eu assino minha carteira, a criança perde o benefício, que é para dar assistência à doença. Olha só. Então, assim, eu tenho que integralmente viver para isso, para cuidar da criança, e não tenho apoio do governo nenhum, a não ser o LOAS, que é da criança. E eu, a mãe, a casa, a limpeza da casa, que muitas vezes é um custo bem alto. Muitas vezes essa verba não é suficiente para o cuidado. Não dá nem para 10%. Doença rara é cara. E é por isso que nós não somos bem assistidos, porque nós somos um prejuízo para o governo. É dessa forma que a gente se vê, entendeu? Quando a minha esposa fala do BPC, só para entender, ele é um salário mínimo. No nosso contexto, quando você pergunta, Ítalo, mas a rádio, inclusive, eu não posso nem ter uma formalização de um CNPJ, por conta justamente que adentra nessa questão da regra do benefício. E por que se tem o benefício, você não monta? Muitas vezes você questiona, por que você não trabalha e deixa esse benefício de lado? Porque aí entra um detalhe muito importante. Se aquela criança, se esse filho, acontece realmente um mal com o pai e a mãe, não consegue trabalhar, não consegue trabalhar. E, ao mesmo tempo, se aquela criança perde o pai e a mãe, se acontecer isso, pelo menos essa criança ela está resguardada com aquele benefício. E quem for assumir aquela criança vai ter aquele salário mínimo para poder cuidar. Entendi. Então, o que é que nós temos que fazer? Tentar se virar da forma como pode. Mas é muito importante isso que eles trazem, que na verdade não deveria acontecer, Os pais poderiam receber o valor de assistência à saúde para a criança e ter a possibilidade de trabalhar para complementar essa verba familiar, não é isso? Porque, como você falou, doença rara é cara. E tem uma outra questão também, inclusive eu tenho pacientes com doenças raras, é que muitos medicamentos, eles são de alto custo. E o governo, ele não introduz esses medicamentos para dispor para a população. E muitas vezes até introduzir demora tanto tempo, e tem pessoas que têm doença rara que vai piorando
e não dá tempo, né? Muitos chegam ao óbito. Não é isso que acontece? Com certeza. E muitos casos como esse, como a senhora bem citou, acabam tendo que judicializar, e como todo mundo sabe, já acompanhou muitos casos, como por exemplo a medicação da AME, que é caríssimo, né? Mais de 1 milhão. Então, ele vai para o STF, muitas vezes para o STF julgar, e daí então, após ser aprovada, aquela criança receber aquela medicação. Mas isso é um caso que eu estou colocando aqui como outros, como a senhora bem citou, com medicações caríssimas. E como bem citado pela minha esposa, realmente doenças raras são caros. E as pessoas com doenças raras não esperam. O diagnóstico, muitas vezes, ele vem e você não tem como esperar um mês para aquela medicação chegar. É verdade. Tem uma outra questão que eu trago e que está muito polêmica agora, é o desvínculo dos planos, né? Os planos estão quebrando contratos. O que nós estamos observando é que os planos cada vez mais colocam uma dificuldade em custear, muitas vezes não atendendo liminares, né? Judiciais, não é isso que acontece? Com certeza. Vocês estão com essa dificuldade com planos, né? Sim, com certeza. No caso, puxando para a gente, né? Específico. A Ágata, ela para hoje sobreviver, precisa de uma dieta de R$12 mil por mês. Então, hoje o governo e o plano de saúde ficam brigando para quem não vai ter o prejuízo, né? Porque é essa palavra que a gente representa, prejuízo. E a minha filha, ela merece viver como qualquer outra pessoa, né? Então, assim, eles colocam que a gente está dando prejuízo ao plano e eles têm que cortar o contrato com aqueles autistas, com as pessoas que são PCDs, que têm doenças raras e alegam uma doença pré-existente, né? Aqueles que já fez sabendo que tinha aquela doença e muitos deles vão e tem que brigar na justiça para ter esse direito. Ela paga e ela tem que ter o direito de ter a assistência, né? O paciente em primeiro lugar, a questão que os planos estão colocando dinheiro em primeiro lugar. Exatamente, então, preferem pagar a multa, que é menor do que o próprio tratamento. Não é isso que está acontecendo? Isso. E o que eu peço muito, doutora, até mesmo dentro da rádio, como um jornalista, é que o judiciário ele olhe com humanidade. Porque a gente precisa que muitos casos que tem liminar, de fato, como a minha esposa citou, o nosso, mas milhares de outros, como home care e tudo mais, e são tirados, muitas vezes cortados. E a gente acaba que você pergunta, como a senhora bem citou, tem multas, tem tudo mais, tudo isso existe, mas que não são cumpridas. Não são cumpridas. Então o Ítalo está fazendo um apelo ao judiciário aqui nesse programa, que olhem esses casos de doenças raras com humanidade, principalmente quando for dar um parecer de negativo, né? Para pessoas, pais como eles, que estão precisando de uma nutrição para a filha, estão com dificuldade de obter, né? Estão precisando de profissionais que compareçam à casa de vocês para fazer uma fisioterapia, uma psicologia. No nosso caso foi retirado, de fato, tanto as profissionais de enfermagem como a nutrição. E aí você, muitas vezes, com milhares de famílias, tem que fazer campanha, tendo liminar, que é, de certa forma, teoricamente, para resguardar, mas que não é o que acontece, né? Então, a gente, muitas vezes, o processo tem que subir para poder depois, se a gente ter aquela decisão correta, né? Mas até lá é um sofrimento para todas as famílias que passam por isso, né? Eu entendo. Fora aquelas famílias que perdem a vida de verdade. A criança não espera. A doença não diz, vamos pausar aqui. Tem aquelas doenças que são rápidas, matam com muita facilidade, né? Então, para vocês hoje, o que seria uma assistência ideal às pessoas que têm doenças raras? Vamos colocar desde o diagnóstico até a terapia. O que seria uma assistência ideal para essas pessoas e para os pais? Os pacientes. Atualmente, eu tenho tentado dialogar com todos os gestores e também políticas públicas. Então, eu acredito que, como a senhora bem citou, a minha esposa colocou sobre o exame, o diagnóstico, inicialmente, ele é essencial. Então, mas para você chegar ao diagnóstico, você precisa de estrutura, você precisa de exames, de profissionais. Então, é preciso que o Ministério da Saúde, principalmente, olhe para o lado estrutural do diagnóstico. Essas pessoas que estão, por exemplo, no nosso país hoje, milhares sem diagnóstico. O teste do pezinho, ele muitas vezes nem todo mundo tem acesso, apesar que ele ajuda, mas nem todos têm acesso. Então, nós precisamos ajudar a
estruturar a essas pessoas chegarem ao diagnóstico. E aí eu falo, por exemplo, eu, a senhora, minha esposa, qualquer um de nós, inclusive, podemos ter uma doença rara e não saber. Porque nós não fizemos um exame genético. Entendi, minimamente uma suspeição. Então, o Ítalo coloca, pelo que eu observo, a necessidade de estruturas de exames, né? Não só o teste do pezinho que chega a todo mundo, que já detecta doenças raras, quanto profissionais especializados, quanto instituições para abraçar esses pacientes e também assistência mental às famílias. Não é isso? Foi muito gratificante ter vocês aqui. Obrigada por terem vindo e obrigada por lutar por essa causa de pacientes e pais que têm filhos com doenças raras. Parabéns. Eu agradeço, né, mais uma vez, e que você possa estar sempre abrindo seu programa para mostrar mais e mais casos raros aqui e aos médicos que realmente se especializam em doenças raras, porque você faz medicina, mas nem sempre vão para a área dos raros, né? Para a área dos raros. Excelente. Não sei se vai ter um Instagramzinho deles aí, mas se não tiver, vocês passem. Ame os Raros, é isso? Tem @Rádio Ame os Raros oficial, né? E também tem @Instituto Ame os Raros. Ok. Excelente.